Olá, seja bem-vindo ao programa Contraponto.ESA da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós vamos falar com um tema muito bacana, nós já viemos discutindo alguma coisa aí sobre outros temas polêmicos e hoje nós vamos falar de um que é bem polêmico e está dando margem a muitos assuntos, que é a violência contra a mulher. E, portanto, nós chamamos aqui para o debate duas sumidades, a doutora Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados de São Paulo, e o doutor Martim Sampaio, né, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é isso? Isso mesmo. Só um aviso para quem está assistindo, o doutor Martim Sampaio é o único que eu conheço que tem uma foto e a imagem dele no Wikipedia, você acredita nisso? Você acredita nisso? Mas já me deixou sem jeito. Não, mas é assim mesmo, o programa é assim, não é verdade? Bom, antes de nós começarmos o programa mesmo, falar com os nossos convidados, eu queria deixar muito claro algumas coisas que nós já resolvemos aqui na ESA para os advogados, jovens advogados. Primeiro, o jovem advogado terá um desconto especial nos cursos de extensão. Para tanto, basta entrar em contato pelo telefone 3346-6800, 3346-6800, com a ESA e se identificar com o jovem advogado, ou seja, aquele advogado que tem até 5 anos de OAB. E você terá o desconto nos cursos de extensão, tá? Esse programa também pode ser visualizado pelas nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, LinkedIn e Twitter, tá? Então nós estamos fazendo a transmissão por essas redes sociais. Nós tivemos um probleminha com a rede social Facebook, e já deve estar constando aí da vinheta de vocês já o endereço do YouTube para assistir o programa direto, tá? Então hoje o programa vai ser ao vivo, diretamente pelo YouTube. E já na semana que vem estará disponível para os internautas também poderem assistir outras vezes, tá? Também ficará disponível no site da ESA. Bom, essa semana, aliás, semana passada, a ESA participou da ENA, que é a Escola Nacional de Advocacia, no Conselho Federal da OAB, e foi desenvolvido um portal, né, para a ENA, onde todas as ESAs irão participar. A nossa estará lá, então basta acessar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, olha só, ia falar de São Paulo, né? Ordem dos Advogados do Brasil, e acessar o nosso portal. Outras ESAs estarão presentes lá também. Eu queria mandar um abraço bem carinhoso para a doutora Rosângela Erzer dos Santos, da ESA de Rio Grande do Sul, que esteve lá conosco nessa reunião da ENA e até nos ajudou ali, enviando para nós alguns documentos que nós precisávamos. Dito isso, vamos partir então ao nosso programa, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Olha, nós temos um tema aqui meio complicado, que é o tema da violência contra a mulher, tá? Então, eu vou começar com a Kátia. Por favor. Mas, Martim, você, por favor, e Cira, fale o que você entender, tá? Porque aqui as perguntas não são dirigidas, tá? Mas vamos dar um início aqui. Então, ultimamente, nós estamos ouvindo falar muito de violência contra a mulher, né? Então, agora, nós temos alguns casos de estupros, né, coletivos, né? Um desses primeiros casos foi em Piauí, onde 4 adolescentes, né, foram violentadas também. Uma delas perdeu, se não me engano, segundo as notícias, foi decepada uma parte do mamilo, né? Uma outra faleceu em razão desse estupro. E uma terceira também ficou doente, enfim, de tanta coisa que fizeram ali, e jogaram ainda essas meninas por um despenhadeiro, um penhasco ali, tá? E tivemos agora, recentemente, né, o caso desse estupro coletivo com 30 ou mais pessoas no Rio de Janeiro, tá certo? E parece que está ali ocorrendo também mais alguns em outros locais. Isso já existia, é uma coisa nova, né? Como é que está essa situação, doutora Kátia? Na verdade, agradecendo já o convite e a honra de participar aqui ao lado do Dr. Martim Sampaio, Obrigado. Desse programa, Dr. Vitor Hugo, dizer que, infelizmente, esses casos sempre aconteceram. Eles vêm sendo mais divulgados, até porque hoje existe maior possibilidade de divulgação pelas mídias. Não há também nenhum cuidado nesse aspecto, porque aqueles que praticam esses atos abomináveis, muitas vezes se acham no poder, na condição de divulgar e com aquilo ganhar pontos, né? Então, há um descontrole absoluto na divulgação desse tipo de situação lamentável, mas ela sempre aconteceu. Nós temos que entender que a violência contra a mulher sempre ocorreu. O que existe hoje é um trabalho direcionado, um empenho muito grande, inclusive nosso aqui da OAB de São Paulo,
e também dos órgãos do Ministério Público, da magistratura, ao qual nós nos associamos, trabalhamos em conjunto, para eliminar esse tipo de violência inaceitável. Mas eles sempre existiram e, infelizmente, hoje vêm sendo divulgados e nós vimos a incidência desses casos. Agora, o que fazer contra esse tipo de situação, né? Nós temos que pensar na solução, né? Nas medidas que nós temos que tomar, junto aos órgãos responsáveis, e nós mesmos como advogadas e advogados, para que esse tipo de situação não aconteça. Mas esses órgãos responsáveis, pelo que eu vejo, ou pelos comentários que a gente ouve, lógico, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Ordem, não estou afeto a esse tipo de diário, mas nós temos membros lá que comentam o seguinte: olha, o poder público não existe mais, quer dizer, não opera, não traduz, não alcança o direito da sociedade, né? Está inoperante isso. Então, essas ações que vocês pretendem fazer junto aos órgãos públicos, elas seriam em que sentido? Ou que efetividade os órgãos públicos poderiam oferecer? Acho que, na verdade, total, né? Por provocação nossa, é que não deixará de ser, com certeza. Sim, então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, a transformação pela educação. Né? Essa já foi o mote principal do nosso trabalho, já no início desse ano. A educação da mulher. A educação ou da sociedade. A nossa campanha, inclusive, esse ano foi: nós somos mais elas, nós os homens, né, pelas mulheres também. Por quê? A partir da educação, porque o menino que vê a violência dentro de casa sendo praticada, ele acaba reproduzindo. Isso é estatística, é comprovado, porque ele tem aquele ambiente, é o modelo que ele tem, ele acaba reproduzindo isso. Então, se ele vê a mãe sendo praticada uma violência contra essa mãe, que é vitimizada pelo pai, que é vitimizada às vezes pelos próprios filhos, né? Ele acaba reproduzindo isso na família que ele for constituir. Leva isso para a sociedade, né? Eu acho que é isso. Eu vou pegar, me permita interrompê-la, já que aqui não tem muita regra, a gente está muito à vontade. Cumprimentar primeiro o Vitor Hugo, grato pelo convite, cumprimentar você, Kátia, também, e dizer o seguinte: a gente tem que entender a gênese desse problema aqui no Brasil. Em primeiro lugar, o seguinte: sempre existiu isso sempre existiu, é que foi sempre colocado debaixo do tapete. Mas se a gente for lá atrás e olhar a história do Brasil, a formação do Estado brasileiro, da nação brasileira como queira, como se sentir melhor à vontade, nós vamos verificar o seguinte: o Brasil foi colonizado, foi um entreposto comercial. Havia duas correntes diferentes de historiadores com uma concepção. Uma considerava o Brasil que vivia um regime semifeudal. Tinha uma visão que o Brasil tinha um sistema semifeudal. Outro tinha uma visão que não, que era um entreposto comercial. Martim, entendo que me filiou à segunda corrente, foi um entreposto comercial. Milhões de pessoas foram transportadas da África para o continente americano. Aqui se instalou grandes fazendas no sistema de plantation, onde corpos negros tinham pertencimento aos homens brancos. E o pertencimento da mulher, quando eu falo homens, eu falo do ser humano, essas mulheres faziam parte da cultura, vamos chamar de cultura, eu acho meio difícil falar cultura, mas vamos falar... Desse contexto, né? Nesse contexto, o pertencimento era se deitar sobre esses corpos negros. Então, o Brasil colônia, será absolutamente normal e corriqueiro esse fato acontecer, mulheres serem violadas à noite. Então, o nosso problema é um problema cultural, é isso? É um problema cultural. Cultural. A violência produzida contra as mulheres é um problema essencialmente cultural. E nós tivemos uma grande oportunidade perdida por ocasião da Lei Áurea, vamos chamar assim Lei Áurea, que... porque nós perdemos o quê? Nós perdemos a possibilidade da emancipação feminina, porque se nós, o Brasil, enquanto nação, tivesse associado o problema da escravidão ao problema da libertação da mulher, ter feito essa correlação, as mulheres teriam um papel de maior destaque na sociedade do que tem hoje. Elas teriam conquistado uma gama de direitos maior do que tem. Mas, na verdade, não aconteceu nada disso. A gente foi ter voto feminino quando foi? Foi em 1930? Recente, depois, 32. Não, mas veja que interessante. Na época da escravidão, nós tínhamos aqui um escravo que nasceu livre, né, depois foi escravizado, Luiz Gama, que é o advogado dos escravos, né? E ele participou muito do regime abolicionista, mas impôs a esse pessoal que, juntamente com a abolição, fosse discutida a escravidão. Aliás, juntamente com a República fosse discutida o problema
da abolição, que poderia também ser discutido o problema da libertação feminina. Mas o problema é que não existia, aí a gente vai, mas por que não foi discutido? Porque não existia uma sociedade, contrariamente aos Estados Unidos, onde o papel da mulher branca foi um papel de destaque na libertação da escravidão, porque elas compreendiam essa conexão entre do escravo e da mulher, porque o patrão, o patriarcado era o único, e você se libertando, associando, você se libertaria do patriarcado. Aqui no Brasil não, porque não existia uma sociedade civil tão desenvolvida assim. Lembrando que o Brasil passou a ter presença, vamos dizer, familiar a partir do ciclo do ouro. Foram 354 anos de escravidão e a partir do século XVIII, fim do século XVIII, quando começa o ciclo do ouro, começa a se instalar famílias. Anteriormente só haviam pessoas à busca de riqueza e se retiravam. Não tinha a instituição família, o núcleo família, então não houve esse desenvolvimento. No século XIX a gente tem mais presente isso, mas era um embrião. Infelizmente, no século XIX, nós não tivemos a possibilidade de fazer essa discussão, mas a pauta já existia. Logo no começo, quando começa com a imigração europeia, nós temos o desenvolvimento de uma indústria capitalista aqui, onde as mulheres, as crianças também tinham um papel subjugado, onde não se discutia os direitos dessas pessoas. Já na Revolução Industrial. Isso. Se me permite, ele falou uma palavra importantíssima que é a subjugação. Esse é o problema, né, dessa subjugação da mulher. Então, a mulher é aquela que vai... Essa visão, justamente, da mulher é aquela que é a mulher do lar, que é a mulher honesta, bonita, tratada, esperando recatada sempre... E do lar, né? Que justamente aquela mulher que é praticamente o objeto, né? Mas a objetificação do ser humano. Isso, é a coisificação, né? Quer dizer, o papel dela é esse. Foi atribuído esse papel. Quer dizer, por quê? Se ela é um ser humano, se ela é a mãe, se ela é da família, ela tem um papel fundamental e é a mulher que participa do trabalho e participa da economia da família, e hoje a luta pelo empoderamento é justamente para que se assuma esse protagonismo. Aliás, essa luta pelo empoderamento não é recente, sua luta, não né? Porque você vem já trabalhando na ordem, já integrou como membro efetivo a Comissão da Mulher Advogada, agora preside, né? E pela segunda vez, né? Pela segunda vez, sempre brigando, lutando pelos direitos da mulher. Sim, sucedendo um trabalho que já vinha sendo feito há muito tempo na ordem, que portanto há décadas já, da Comissão da Mulher, das que antecederam, né, das precursoras, e nós empunhamos essa bandeira assim, porque hoje justamente a utilização dos meios de divulgação que nós temos tem que ser em favor dos direitos da mulher. E nós temos feito isso. Então, agregado, né, e é muito importante falar, nós falamos em transformação pela educação, só quando nós modificarmos, né, a visão que se tem do papel da mulher na sociedade é que nós vamos poder falar que a violência tem condição de ser eliminada. Porque senão vai ser sempre assim, ficar girando em torno, né, e não atingir o ponto principal, que é esse e a comissão também, a sua comissão lá, também não trata só do empoderamento da mulher, mas também da diversidade sexual, é isso? Combate à homofobia, é isso mesmo? Não, na verdade, assim, existe uma comissão específica na ordem para isso, da qual eu participo você também. Participa dessa... tá, entendi. Isso, e dentro da nossa comissão da Mulher Advogada, nós temos 10 coordenadorias internas temáticas, e agora a ordem está desenvolvendo também, já estamos implantando as coordenadorias regionais da mulher, para poder capilarizar por todo o estado o trabalho que nós fazemos, né, que é em defesa da mulher em geral e da mulher advogada em especial. Vamos por um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Obrigado. Ponto ESA. Hoje nós estamos discutindo a violência contra a mulher. A primeira parte do nosso bloco foi interessantíssimo. Vamos voltar a esse assunto. Martim, nós tínhamos aí vários programas televisivos, né, que prende-se um bandido e aí os direitos humanos vêm aqui. Né? Como é que funciona o direito humano? Não é isso. Nós temos aí 3 gerações de direitos humanos, né, que foram conquistados aí há séculos. Né? Então, vamos dar uma explicadinha nesse ponto e como ele se encaixa na violência contra a mulher? Então, você fez uma pergunta, não é muito fácil de responder. Eu dei um painel, vou precisar de ajuda aqui da Kátia. Por gentileza, me complemente se eu esquecer. Mas é o seguinte, eu acho que existe uma confusão muito grande em relação a esses direitos. Os humanos são direitos voltados somente aos infratores, não às vítimas, direitos dos humanos. Essa coisa que a gente escuta. É surpreendente isso. É surpreendente por quê? Porque aqui no Brasil é o único país no mundo, e essa afirmação não é minha, é de uma pesquisadora de Yale, onde as pessoas desassociam os direitos humanos como sendo uma categoria de pertencimento a outras pessoas, não a ela. A si próprias. Isso é completamente errado. É equivocado. As vítimas, pegando a questão das vítimas, as vítimas também têm, elas também são amparadas.
Vamos supor, falar de alguma tragédia aqui, só para dar um exemplo e chegar onde eu quero chegar. Alguém é assassinado por marginais. Aquela pessoa infratora que cometeu aquele crime, ela cometeu uma coisa, sob o ponto de vista ético, hedionda, tá certo? Ninguém está apoiando, qualquer que seja a violência contra qualquer pessoa. Mas o fato dela ser condenada, estar cumprindo pena num presídio, não tira dela a característica de ser humano. Sim. E, portanto, não tira dela direitos. O Estado tem que respeitar o direito daquelas pessoas. A vítima e a família dela também são assistidas por entidade de direitos humanos. O que é uma entidade de direitos humanos? É, por exemplo, a Associação de Amigos de Bairro. Vai lá consolar essa pessoa. É o vizinho que está fazendo esse papel. Você não precisa estar numa instituição de direitos humanos registrada. Você faz isso individualmente. A igreja é uma entidade de direitos humanos. Então, aquela pessoa vai se confessar na sua confissão a um padre, a um pastor, a quem quer que seja, seu sofrimento, seu tormento. Aquela entidade é uma entidade de direitos humanos. Ou seja, existe toda a sociedade está voltada à proteção daquela pessoa que está fragilizada naquele momento. É o Estado, a gente não pode confundir assim. O Estado não cumpre seu papel. É outra situação. É outra situação completamente distinta. Porque, vamos lá, lógico, os direitos humanos nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Verificando aquelas atrocidades que o ser humano praticava contra o outro, então... Foi formalizado. Foi formalizado na Declaração Universal isso. em 48. E aí o que acontece? É graças aos direitos humanos que nós temos direito à privacidade, direito à intimidade, não é isso? Então tudo isso integra a dignidade da pessoa humana, né? Inclusive nós estamos hoje falando, a gente fala em... Alguns usam o termo geração, outros usam o termo dimensão. Eu me filiei ao corrente de dimensão, porque, na verdade, geração dá a ideia de que um sucede ao outro. Na verdade, pelo caráter de interdependência. Seria a dimensão. Dimensão. Então, hoje fala-se que estamos na quinta dimensão, que são os direitos atinentes à democracia, à paz, essa coisa toda. Ou responsabilidade social. Isso. O fato é que todos nós somos destinatários da normativa humana. Quando lá atrás, antes de existir direito, quando um entre todos os homens avocou a ser a liderança, eu estou falando paleolítico, isso é no paleolítico, e percebeu que a reprodução humana era uma coisa que não era de um indivíduo, mas sim da sexualidade, aí começou a se manifestar as relações de poder. O poder nasce, e a política nasce com sexo, é uma coisa que está interligada uma à outra. Naquele momento que um entre todos se avocou o direito de liderar aquele bando, ou aquela colônia, o nome queira se dar, aquele agrupamento humano, ali nasceu os direitos humanos. Lá nasceu os direitos humanos, porque a maioria estava sendo oprimida pela minoria. Tanto as vítimas... Quanto os ofensores são assistidos pelos direitos humanos. São, evidentemente, então, você não perde a essa ideia de que direitos humanos seria uma coisa muito vulgar, isso é um pensamento que nós precisamos combater também. Precisamos, isso é um malefício que traz. É um malefício que você se exclui da normativa. Quando alguém fala assim, não, direitos humanos é só para bandido, você está se excluindo. Automaticamente. Você está negando seus direitos. Isso, você está se negando enquanto ser humano. Você participou desse ato que a OAB fez, de um ato, eu sei que a Kátia Boulos liderou esse ato, não é isso? Quer falar um pouco então logo... Foi no Teatro Gazeta, né? Fizemos lá no Teatro Gazeta e depois um ato público em frente ao Gazeta, na Paulista, realmente dando um basta à violência contra a mulher, porque chegou a um ponto que é um ponto absolutamente inaceitável. Se já pela origem, pela natureza, já é inaceitável, que dirá agora com essa proliferação e divulgação dos atos que têm acontecido, né, como os casos de estupro isso vai parar tudo nas redes sociais, né? Quer dizer, impressionante, banalizou mesmo. E de uma forma absolutamente irresponsável, né? Porque lá se divulga, inclusive, imagens de pessoas que são menores, né? Se divulga a situação com uma relação de poder, de subjugação ainda, quer dizer, em século XXI, pleno século XXI, ainda não houve a libertação, essa que é a verdade, né? Quer dizer, é aquele que vai subjugar, é uma conotação de machismo, de preponderância do homem sobre a mulher, quando na verdade não é mais o que a sociedade quer, não é o que a sociedade deseja, já houve uma evolução nesse sentido, e nós temos a obrigação de lutar para que esses direitos sejam observados das mulheres. E foram tirados alguns pontos, né? Foram 11 proposições, então foi na verdade um congresso realizado no dia 4 de junho, no Teatro Gazeta, em que nós reunimos ali, a advocacia convida e reúne a magistratura, o Ministério Público, especialistas nos temas da violência contra a mulher, inclusive a questão da divulgação na mídia, né, chamada de sociedade do espetáculo, né, como a palestrante na oportunidade falou, e nós tiramos de lá, das exposições e do encontro, 11 proposições.
Primeiro, entendendo que a transformação só acontece dessa situação lamentável de violência contra a mulher, só se acontece pela educação. Então, convidado, inclusive, o assessor da Secretaria da Educação, nós estabelecemos com a Secretaria da Educação já alguns pontos. Então, por exemplo, a questão do professor mediador, que é um projeto que existe aqui em São Paulo, e a OAB, então, agora, por convênio, vai participar, aquele professor que atua nas escolas, né, como mediador dos conflitos que acontecem. Então, já começa ali. Se a violência aconteceu ali, é ali mesmo que já tem que ter alguém capacitado para trabalhar. A Secretaria de Educação tem esse projeto, a OAB se associa, por convênio ela faz, e nós vamos trabalhar nessa situação. Outra questão também com relação à educação é nós trabalharmos até a própria grade curricular, né, tem que inserir direitos humanos. Isso. Eu ia colocar nessas 11 proposições. Sim. Eu acharia interessante ter uma parte ali de direitos humanos para conscientização também. Sabe que eu acho que a formação cultural a gente começa a trabalhar por aí, não é? O que você acha, Martim? Eu acho que está absolutamente correto. Eu acho que esse eixo que a Cátia, as mulheres, enfim, as pessoas presentes naquele ato levantaram, é absolutamente correto esse eixo da educação. Eu acresceria a esse eixo, se me permitir, como proposta também, é uma questão que não está tocada, não foi tocada aí, eu não vi, se foi, me desculpe, mas que é fundamental para a emancipação do ser humano e também para conter a violência com a mulher, que é você ressignificar o papel do trabalhador, do trabalho, o mundo do trabalho na economia brasileira. Ou seja, nós precisamos ter mais renda, distribuir renda. Sim. Tem um autor que fez uma pesquisa monumental, chama Thomas Piketty, é um intelectual que fez um abafo muito grande na França, publicou O Capital no século XXI. É o livro dele, todo mundo está comentando, tudo mais. Independentemente das conclusões que ele chega, cada um se filia, mas ele faz uma pesquisa de 2 séculos sobre o capitalismo em 2 séculos. E chega a algumas coisas. E não bota para ele e junta 20 maiores economias do mundo naquele livro. Essa pesquisa é monumental, é fantástica. Mas o importante é o seguinte, o Brasil não está lá presente, porque não tinha dados. A partir de 2014, a Receita Federal começa a publicar dados do Brasil. Esse mesmo Piketty, por isso eu mencionei ele, faz uma constatação no Brasil. Ele compara o Brasil com todas as demais nações ricas, industrializadas, e chega à seguinte conclusão. O Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. Ou seja, 120 mil pessoas, a partir da declaração de imposto de renda, 120 mil pessoas concentram de 70% a 80% das riquezas nacionais. Esse fato de uma minoria concentrar riqueza, todos os economistas divergem no quantas pessoas seriam e quantos por cento da renda concentrada. Mas qualquer um deles existe uma unanimidade em dizer o Brasil concentra a renda. Se você concentra a renda, você tira do mercado de trabalho, do mercado... Exclui, né? Você exclui as pessoas. Aí você alimenta o ciclo da violência. Ou a gente rompe esse paradigma da concentração de renda e emancipa as pessoas através do trabalho, criando oportunidade de trabalho. O Bolsa Família é importante? Claro que é importante. Mas não resolve, se você não tem contrapartida. Senão você vai criar uma interna dependência. Você precisa criar trabalho, também, né? Você tem que criar trabalho, renda para as pessoas. E você atingir isso como? Qualificando as pessoas. Capacitando as pessoas. Capacitando. Aí você bota disciplinas que a transversalidade dos direitos humanos, por exemplo, que é muito importante, não tenho a menor dúvida disso. E você qualifica essa pessoa para estar no mercado de trabalho. Foi assim em todos os países do mundo que atingiram um grau de um padrão civilizatório mínimo, que se conseguiu algo através da renda, desconcentrando a renda, isso é uma luta política, e também através da educação. Você consegue uma pela outra. Você educa a pessoa, ela não aceita o status quo, ela vai reivindicar, ela vai ter um protagonismo maior, não vai aceitar vai chegar o pleito eleitoral agora de outubro, a pessoa não vai querer comprar sabão em pó, porque o candidato parece sabão em pó, já viu um igual ao outro, a campanha você só muda o nome, tudo igual, você comprou o Omo, você troca um pelo outro, Rinho, sei lá se existe esse sabão, é do meu tempo, não sei, existe aí? Não, mas tem parecido. Tá bom, tem similar. Você concorda com o ponto de vista do seu pai? Eu acrescentaria mais alguma coisa? Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da questão da geração de renda. Nós temos trabalhado muito por essa questão. Quando fala de empoderamento da mulher, é empoderamento no sentido dela ser protagonista, dela se ver como aquela pessoa que ela tem direitos, né? Ela deve lutar por esses direitos, deve ser capacitada também para poder exercer esses direitos da melhor maneira, contribuindo com a sociedade, logicamente. E aí nós vamos eliminar a questão da dependência econômica, porque quando a mulher é dependente econômica, é um dos fatores de violência é esse. A mulher que é dependente economicamente, ela não é capacitada para o trabalho, ela não está inserida no mercado de trabalho e ela precisa produzir, ao mesmo tempo ela tem filhos para cuidar. O que ela faz? Ela se submete.
ela acaba sendo submetida a uma situação de violência pela dependência, que não é só econômica, também é afetiva. Nós sabemos que existem outras formas de dependência, mas é dar independência à mulher, isso é empoderar. Dar a condição para que ela exerça os direitos dos quais ela é titular, né? E para isso ela precisa ser capacitada, orientada, e nós estamos trabalhando com isso também. Aí nós tivemos hoje, nós até tentamos convidar a juíza doutora Tatiana para estar aqui, porque ela sofreu vítima de uma violência. Então, para quem não conhece, aqui em São Paulo nós tivemos um caso recente, né, acho que 2, 3 meses atrás, uma juíza do Fórum do Butantã, acho que é isso, né? Sim, do Butantã, a juíza. Já na audiência, um cidadão invadiu a sala de audiência e atacou a juíza. E ela discute exatamente violência, né? Era processo de violência. O processo que ela estava cuidando era processo de violência. Era processo de violência. Então, na verdade, assim, chegou a pessoa que conseguiu passar pelas barreiras todas até a sala da juíza, da magistrada, e ela foi subjugada ali tudo. Houve uma situação inaceitável, porque ali foi o Estado, o juiz desrespeitado, lá foi desrespeitada, antes de tudo, a mulher, porque ela foi subjugada pela força. Isso. Ele colocou ali material inflamável, ameaçou de pôr fogo. Quer dizer, ela foi, de todas as formas, constrangida, humilhada publicamente, né? E uma juíza. Quer dizer, você percebe que ali tudo o que era absurdo aconteceu. E uma mulher corajosíssima, porque o tempo todo ela manteve o que foi possível, ela se manteve serena. Ela se manteve calma. Sim, dentro daquele estado de coisas. Tanto que nós nos solidarizamos, a OAB prestou solidariedade, o Dr. Cid Vieira também, da Comissão de Prerrogativas, nós estivemos lá com a Comissão da Mulher, porque a doutora Tatiane realmente, ela demonstrou ali a força da mulher, quer dizer, que passa por uma situação de constrangimento, de humilhação, cujo poder foi contestado publicamente, né? Isso, mas e aí o que aconteceu? Assim, eu vou te fazer essa pergunta, quer dizer, o Poder Judiciário se fechou, quer dizer, ele fechou ali a entrada do fórum, quer dizer, ele cuidou da segurança, tá? E para a sociedade? Deu algum resultado? Serviu de exemplo para mudar alguma coisa? Eu acho que houve uma mobilização das instituições todas nesse sentido, porque todo mundo acabou se vendo também, as mulheres, numa situação como aquela, porque ali ela era uma mulher sendo subjugada, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pela força, né? Pelo terror. Foi feito um terror ali. E isso acabou espelhando, na verdade, muitas acabaram se enxergando naquela situação. Mas no plano legislativo, houve alguma proposta na legislação projetada? Não existe já proposta de trabalho conjunto, sim, com a Secretaria de Estado, na legislação de proteção também, a mulher, mas é o que eu digo. É importante frisar um ponto aqui. Quando uma mulher sofre uma violência, vamos falar genericamente, a primeira coisa que se faz, né, e que não foi o caso, mas que se faz normalmente com a mulher, é dizer, olha, a culpa é dela. Aconteceu a violência porque ela provocou. Aconteceu porque ela se veste assim. Essa alegação foi utilizada lá no Rio de Janeiro. Foi um dos temas também do nosso no Congresso. A culpabilização da vítima. Quer dizer, ninguém enxergou a vítima ali. Naquele caso, por exemplo, do estupro coletivo que foi mencionado aqui. Utilizaram esse argumento. É isso, olha, mas o que ela tinha que estar fazendo lá? Por que ela estava na favela? Por que ela estava com essa pessoa? Por que ela se bebeu? Porque, primeira coisa, é uma vítima de violência. Quer dizer, já parte de uma visão distorcida. Totalmente, né? distorcida. Ao invés de se apurar os fatos, não, vão culpar primeiro a vítima. Né? A vítima é sempre culpada ali. E houve, infelizmente, quem ainda concordasse com esse tipo de... Mas aí o que entra em ação é o patriarcado, né? É aí que eu digo. É o patriarcado. Você veja o seguinte, você é advogado de família, Kátia, uma das advogadas de maior expressão aqui na área de família do Estado de São Paulo, que está do Brasil. Todo mundo conhece o trabalho. Na lide do dia a dia do fórum, nós vemos exatamente toda a separação, onde há uma separação contenciosa, a mulher, ela é louca, em primeiro lugar. Parece que o advogado ou advogada, ou seja, ele tem uma caixinha, se ele puxa, ela é louca? Não, então deixa essa caixinha, daí puxa a caixinha de baixo. Ela tá já preta? Não é. Ela gasta muito. É verdade. Sempre a mulher nunca, ela é normal, ela não é normal, ela não pode ter sentimento nem nada. Então, e isso, o que é mais estranho, se isso parte de alguns setores que advogam, mais estranho que essas teses ainda encontram eco no poder. Respaldo. É impressionante a postura machista do patriarcado, como ainda é presente em muitas decisões. Não só em São Paulo, não. No Brasil, falo de São Paulo, que é o que eu mais conheço. Sim. Mas no Brasil a gente vê muito mais isso. Então precisamos mudar também esse ponto. Mas você percebe uma coisa, essa transformação que eu estou dizendo? Porque os homens pelas mulheres, quando nós aderimos ao He for She, né, que é um projeto da ONU, portanto, mundial, e nós aderimos já desde o início, os homens pelas mulheres,
mulheres, você está vendo uma visão aqui de um homem, quer dizer, consciente, né? Falando a respeito de uma situação que ele identifica. É isso que nós precisamos, somar esses esforços, porque nós sabemos que essa situação pode ser mudada quando nós nos unirmos, né? E lutarmos contra essa situação, para mudar essa, aspas, cultura, né? Como ele bem explicou. Pera, vamos partir para um intervalo e nós já voltamos nesse assunto. Voltamos daqui a pouquinho. Ah, agora começa a pegar fogo aqui com você. Olá, voltamos novamente com o nosso programa Contraponto.ESA. Parece que pegou fogo agora o tema aqui, né? Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir para que esteja na nossa vinheta, aqui embaixo, a sua comissão. Como se acessa a sua comissão pela internet? Mulher Advogada. Então vamos lá, Mulher Advogada. @obsp.org.br. @obsp.org.br. Esse é o e-mail, né? Esse é o nosso e-mail. Isso. E a página é a página da OAB, SP, e tem lá a banda da Mulher Advogada e pode ingressar na Mulher Advogada. Então vamos lá. O e-mail, vamos repetir? Tá. Mulher Advogada. Mulher Advogada. @obsp.org.br. Isso. Aí pode mandar um e-mail para você. Pode encaminhar esse e-mail para a ordem, nós recepcionamos e damos o direcionamento que ele merecer, né? E está disponível a palestras para outros estados, é isso? Sim, para todos os estados. Esteve ontem em Brasília, não foi? Estivemos ontem em Brasília, aliás, uma reunião produtivíssima com a ministra Carmen Lúcia, do STF, que, inclusive por iniciativa da ministra, há uma campanha Justiça pela Paz em Casa, a qual a OAB foi convidada a participar e nós estamos participando pelo estado de São Paulo. Nos reunimos ontem com são as 27 sessionais do país, né? Então, portanto, todas as... Eu tive uma reunião dessa com as ESAs nacionais, foi muito produtiva. Excelente, muito produtiva. Pudemos apresentar o nosso trabalho aqui, que foi realizado no Congresso, no dia 4 de junho. Ontem foi lançada também a campanha Diga Não à Violência, pela Comissão da Mulher Advogada Nacional, da Federal, né? E é importante falar, esse movimento também da Justiça pela Paz em Casa foi muito produtivo porque é o judiciário ouvindo, né, o que a advocacia tem a dizer a respeito de como melhorar as audiências, quais são os pontos que nós identificamos como pontos de dificuldade, de atrito, de relacionamento que pode ser melhorado. Há problemas entre advogados e juízes? Ou isso não existe mais? Ou isso já existiu, ou nunca existiu? É que, na verdade, né, eu acho assim... É uma pergunta pertinente. É uma pergunta provocativa, né? Bem provocativa. É a essência da pergunta. Faz parte. Mas é que, na verdade, assim, nós militamos sempre com a ansiedade, porque eu fiz essa pergunta por uma razão muito simples. Eu estou na advocacia há 40 anos. Certo, tem já jurisprudência mansa e pacífica. E... Foi a questão de pouco tempo atrás que eu vi a primeira juíza. Até então não tinha, né? Então achei bacana. E agora, na ordem, né, nós temos lá um quórum, né, de conselheiras. São 55 conselheiras. 55 isso é importante falar. É importante falar isso daí. Você participa, valoroso time, né? É um time aí que, né, com os nossos pares ali no conselho. Mas você sabe o que eu acho? Eu vou falar para vocês, assim como homem, falar a banda masculina. A banda masculina recebeu muito bem. É que foi um processo, claro, todo o processo... novo, causa um estranhamento. Natural. Né? Eu, pelo menos, particularmente, eu me agradei muito porque mudou a composição. Sim. Então, as pessoas, o discurso passou a ser outro. Né? Havia um discurso hegemonicamente porque masculino. A mulher ela é mais objetiva, né? O homem discursa mais, não é isso? E a mulher é mais objetiva. A mulher vai no ponto. Ela vai no ponto. Mas então... ela vai de outra maneira, né? Ela é mais persuasiva. Aborda de outra forma, né? Eu acho bacana, né? Porque sai, né, desse confronto é que surgem as ideias. Né? Mas sabe que eu acho que nós aqui podemos dizer que somos assim, um bom exemplo da questão da luta pelo empoderamento da mulher. Eu acho que sim, viu, Cátia? Você me permite interromper? Mas eu diria o seguinte, é uma coisa que eu acho... A OAB deu o exemplo. Deu o exemplo, foi um exemplo bonito, causou estranhamento, acomodação, causou uma série de mas no reações. Final... reações. Mas no final tudo está indo muito bem, né? Melhor mesmo. Do que imaginava que poderia ser. Então, é uma grande contribuição, não tenho dúvida não. E fiquei muito triste, sabe? Eu vou falar, confesso a vocês, fiquei muito triste com o fato, além de outras considerações políticas que não vou fazer agora, mas com o governo Temer. A mulher está subrepresentada lá. Não é um governo, é um presidente com homens e não tem nenhuma mulher ministra, né? E isso é a subrepresentação. É uma parcela da sociedade de homens velhos, ricos, casados com mulheres jovens,
eminentemente machista. Ali você olha aquele governo, você vê, poderia ser um governo, não estou comparando em termos de método, só estou dizendo, poderia ser um governo dos anos 50, dos anos 40, de homens velhos, de cabelos pintados, ricos, que representam 1% da população brasileira, se tanto. E o papel da mulher é um papel secundário, aqui numa secretaria aqui, outra lá. Eu acho que é importante. E ainda diz que no critério é de competência. Então quer dizer que as mulheres não têm competência? Então, aí que eu vou realmente falar. Eu acho assim, nós tivemos uma secretária... Pegou no ponto. Pegou, então vamos chegar lá. Eu ponto. acho que o importante eu afirmo, o importante é que se preencha o cargo pelo mérito e pela competência. E certamente que nós temos muitas mulheres muito competentes e que podem... Eu conheço várias. Com certeza, e convivemos, até nem precisa buscar muito longe. Eu digo várias que poderiam estar lá, como ministro da Economia, ministro da Educação. Isso. Eu conheço, eu escalaria... Se você me der 5 minutos, eu vou pensar, faço uma lista, escalo o ministério. É que eu já não sei quantos ministérios, é que muda toda hora, a gente não sabe. Mas eu escalaria o ministério só de mulheres. Ah lá, tá vendo? Então, por isso que nós somos mais elas. Está aí o exemplo. Né, aliás, vamos falar desse somos mais elas, eu acho interessante. Na comissão da mulher advogada, também tem que ter homens. Sim, já tem. A partir de agora então, nós temos. Tem mais um está aqui, aqui o ilustre representante aqui, doutor Martins. A banda masculina, 30% da tá cota aqui. lá. É a cota. Veja essa defesa veemente que nós vemos aqui. Nós percebemos isso ao longo já da gestão anterior, nós percebemos que muitos colegas frequentavam as nossas reuniões da comissão e vinham com contribuição. Então não seria justo, se nós não queremos a exclusão da mulher, logicamente que não queremos também a exclusão daquele que vem contribuir conosco, que nós temos então essa contribuição preciosa, esse trabalho conjunto. Então, nós temos vários consultores. Há uma modificação, então, desculpe te cortar, não, eu não sei se eu estou entendendo corretamente, mas nós poderíamos falar que está havendo uma mudança de paradigma. Nós tínhamos um movimento feminista e hoje nós temos um movimento de empoderamento da mulher, que é uma coisa que eu estou percebendo, é diferente do movimento feminista, é isso mesmo? Então, na verdade, assim, nasce ou é uma continuação? Nasce o movimento feminista, quem abriu, né, as portas, quem foi lutar, e as fileiras aí foram sendo, né, cerradas por todas nós. E nós que viemos agora, vamos dizer assim, mais recentemente, falando de coisa de tantas décadas atrás, lógico que nós prestigiamos todo o berço nascedouro de tudo, mas nós temos já uma visão agora daquela que nós temos que efetivamente trabalhar de forma contributiva, de forma, né, conjunta. Então há uma mudança de paradigma. Na verdade, eu acho que até uma evolução. Uma evolução, exatamente. Mas elas tiveram que abrir as portas, né? Porque senão não tinha não tinha vez nem voz. Agora temos vez e voz. Na verdade, a demanda, o movimento social, e nisso está inserido o movimento da mulher, responde à demanda presente. Então, num determinado momento, aquela demanda era respondida daquela forma. Isso. A gente não pode fazer nem futurologia, nem anacronismo. Lógico. Então, nesse momento, a demanda atual é esta. E eu vou dizer o seguinte, esse movimento He for She, que ela menciona, também é contemplado. Você veja só, aqui em 1992, no Brasil, houve a ECO 92. Todo mundo lembra disso. E saiu a Agenda 21. Na cartilha da Agenda 21, são 21 pontos para o progresso, contra o aquecimento global, menciona-se ali o papel da mulher como a unidade central da família. Porque a família gira em torno da mulher, a economia moderna gira em torno da mulher. Porque o homem, é muito difícil a mulher abandonar a sua prole. Ela não abandona, o homem abandona. A mulher não abandona. A mulher raramente, mas é um caso excepcional e é caso da psiquiatria. 99,90% é isso. Então, a mulher tem um papel preponderante na sociedade. E se os homens e as mulheres compreenderem que a emancipação feminina diz respeito à emancipação de toda a sociedade, da célula familiar de todos nós avançaremos em muito. E muito. Agora, quando a gente acha que a coisa é segmentada, que a mulher não tem que ter direito, enfim... Quando nós praticamos o machismo, o patriarcado, aí realmente a luta pela emancipação do ser humano vai ter um atraso. Então, a luta da mulher diz respeito à luta do ser humano como um todo. Martim, vamos falar da sua coordenação lá da Direitos Humanos? O que a Coordenadoria de Direitos Humanos está fazendo hoje na OAB? Olha, quais são os projetos que existem, o que já está encampado? Olha, nós fazemos muita coisa. Mais do que a gente poderia e menos do que deveríamos. Hoje a grande questão que diz respeito à sociedade em São Paulo, a gente está lutando muito contra a violência policial. Muito. Até a violência está excessiva. Outro ponto interessante mesmo. Há um descontrole muito grande. Há uma militarização da sociedade, a aplicação, a substituição dos direitos humanos pelo direito penal. Isso nos preocupa muito, muito.
Então, a gente criou recentemente, a partir de uma audiência pública, nós criamos o Fórum Paulistano, veja só, Paulistano da cidade de São Paulo contra a violência policial. Nós temos entidades parceiras, Instituto Vladimir Herzog, a Comissão de Justiça e Paz, a Ouvidoria da Polícia. Todos nós estamos preocupados em refletir e propor para as polícias, a civil e a militar, novas posturas, novos paradigmas. Não é possível que nós, hoje, tenhamos, por exemplo, resolvamos a questão social como caso de polícia. A exemplo que a gente tem visto, ou seja, nós temos uma tropa de choque muito bem municiada, com exoesqueletos, com armamentos que atiram bala de borracha, gás lacrimogêneo, reivindicações sociais. Nós estamos regredindo a 1929, onde Washington Luiz dizia que o caso de polícia, o caso social é um caso de polícia. Não pode se resolver as coisas dessa forma. Já passou mais de quase 100 anos disso, mas a gente adota essa concepção do Estado penal e começa a criminalizar o movimento social. Então nós temos muita preocupação. Então um dos eixos temáticos do nosso trabalho é exatamente lutar contra isso. Tanto é verdade que a seccional Bandeirante, está preocupada na criação de um Conselho Superior de Direitos Humanos, onde vai reunir personalidades do mundo de direitos humanos para discutir e refletir essas questões. Então, violência policial é um tema que nos preocupa bastante. Outras coisas têm nos preocupado. Por exemplo, a questão da mulher nos preocupa muito. A gente tem desenvolvido trabalhos em conjunto, tem coisas acontecendo nessa área. Enfim, a gente trabalha com a questão do menor, lutamos contra a redução da maioridade penal. Vamos tocar nesse ponto. Redução da minoridade do menor. Como é que fica esse negócio? Isso é um problema, né? Eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que o Brasil foi para 18... E quando e por que o Brasil adotou 18 anos como maioridade penal? Não. Eu vou lhe explicar. Aconteceu que em 1924... maioridade penal, isso aproximadamente, um rapaz, um jovem de 12 anos em Graxate, aqui na praça, na região da Sé, do centro de São Paulo, foi preso e levado ao cárcere público. Em 1924, 26, ele foi estraçalhado dentro do cárcere. Naquele momento causou uma grande comoção social e apoiado em estudos, naquela época, apontando que a maturidade do ser humano se daria aos 18 anos, foi empurrada a maioridade penal para 18 anos e os menores foram separados dos maiores. Ou seja, em 1925, 24, 26, por aí, já na sociedade brasileira já se compreendia a importância de não reduzir a maioridade penal. Fixar um marco, que era o marco de 18 anos. 100 anos depois, ou quase isso, a gente quer regredir, ou seja, a gente tem uma ação regressiva. Regressiva em penalizar aquele menor que deve ser tratado, separado dos adultos, deve ser tratado de forma especial. E a crítica vem de que forma? O Estatuto da Criança e Adolescente. Pois bem, o Estatuto da Criança e Adolescente sequer na sua integralidade foi aplicado. Sequer. E já o criticam, diz, não, tem direito, vem aquela conversa toda. O problema todo reside aí. A sociedade quer resolver o problema porque existe o direito penal midiático, que dá voto para o político. O político vai na TV, é muito fácil, eu estou aqui na TV ficar falando, não, que matou aquele negócio, corta para cá, corta para lá, aqui, fixa aqui na câmera. Olha, isso dá dinheiro para a pessoa da TV, dá dinheiro, vende patrocínio, revólver, sei lá o quê, a bancada da bala, isso é ótimo. Dá voto para o deputado, que vai falar assim, eu fiz um projeto, a Excelência fez um projeto, agora vai ter tal crime. Ah, que bom. O Brasil já tipificou 1.800 crimes. Nossa, a sensação de violência de algum de nós aqui já diminuiu? Não, pelo contrário, solução não é essa, a solução não está aí. Qual a solução? Aí vai ver aquela pergunta clássica. O que a gente pode fazer agora? O que a gente poderia ter feito ontem, porque a gente não fez. Que é educação. Educação, é a solução. E renda. É só isso. Educação e renda. Educação e renda. Educação e renda. Então, se a gente vai criminalizar tudo, vamos continuar. A arquitetura da cidade de São Paulo já é uma arquitetura de guerra. Muros altos, guarita, prédios. E as pessoas pobres são proibidas de circular. Mas o assunto da maioridade penal não morreu, ainda está sendo discutido. Não, está em pauta, está no Congresso. Tem um projeto no Congresso que reduz para 16 anos, não a maioridade penal, mas internamento em local especial e cumprimento de pena. Que é um eufemismo. O Brasil não dá nem conta do que tem, vai criar. Quem acredita nesse governo? Me diga. Quem de nós acredita que o governo, há uma única iniciativa bem intencionada do governo? Não acredito. Você acredita? Eu não acredito. Desculpe, posso ser minoria, mas eu não consigo acreditar mais nada. Eu estou com 50 anos, pouco mais de 50 anos. Aliás, essa sua frase saiu em várias partes de redes sociais, né? Quem acredita no governo em razão dos estupros cometidos. Sabe uma coisa importante aqui que ele disse? É com relação eu capto assim, a questão da banalização da vida. Quer dizer, qualquer coisa prende, segrega, põe lá.
Mas põe lá onde? E aí ele vem os direitos humanos, como ele falou. Você tem que pensar, põe onde? Em que condições? Você está ressocializando, você está trazendo essa pessoa, por exemplo, o agressor da mulher. Não é? Ah, então vamos prender, vamos à lei, tá, ok. Prendeu. E aí? Prendeu, ele sai mais revoltado. Por isso que existem projetos de acompanhamento desse agressor para que ele não volte a reincidir, para que ele não reincida, melhor dizendo. Não volte a praticar a agressão. Nós estamos quase no final do nosso programa. Martim, para entrar em contato com a sua comissão, falar contigo, a ver os projetos, ou ver como estão andando, se alguém quiser participar, como é que faz? Olha, pode entrar ou por telefone. Então vamos lá. Telefone. Na vinheta aqui embaixo, nós vamos colocar o telefone. Qual é? 011 3244 2363 ou 2364 ou 2362, 6364 no final, 3244 2363, 6364. Eu só repetir devagarzinho para poder... Vamos lá. 011 3244 2362 ou 3244 2363 ou 3244 2363 ou pelo e-mail direitoshumanos@oabsp.org.br ou pelo site da OAB, www.oabsp.org.br. Gostaria de deixar o telefone também da comissão. Por favor. Da mulher advogada, 011 3291 8154 ou 011 3291 8156. Bom, doutora Kátia, suas considerações finais. Nós temos tanto a falar, né? Acredito até que em outras oportunidades possamos continuar. Já viajamos juntos, conversamos 4, 5 horas. Verdade, tanto tema, né? Bastante tema, né? Mas quero dizer assim, que é uma oportunidade muito importante. Nós podemos discutir a questão da violência contra a mulher, merece que realmente nós possamos, em outras oportunidades, discutir esses temas novamente. Que nós temos que trabalhar a questão da educação, né? Da família, em primeiro lugar, porque é lá onde se encontram os agressores e as agredidas, né? Saber que se essa violência é praticada contra a mulher, geralmente é praticada por um ente da família, pelo mais próximo, que a proporção é desastrosa, né? Nós temos hoje aí, inclusive foi o mote, 11 estupros a cada minuto acontece. Então é um absurdo, né? Então nós temos que pensar que essa transformação só vai acontecer com o trabalho efetivo e a união de todos nós. A sua comissão recebe denúncias também? Nós podemos receber e dar o encaminhamento, nós não podemos, nós recebemos a denúncia e damos o encaminhamento, a orientação. Isto. Só que uma coisa que ainda não foi falada e que nós estamos lutando muito e faz parte dessas proposições todas, é que nós possamos ter o atendimento especializado, e aqui a ESA vai dar uma grande contribuição nesse aspecto. Nós vamos ministrar cursos, né, de capacitação ou de aperfeiçoamento ou de orientação para advogadas e advogados que militarão na área do atendimento à vítima de violência, né? Então isso é muito importante, serão cursos ministrados aqui pela ESA. E também que nós teremos agora, na segunda-feira, no dia 27, será lançado o Disque Proteção, a OAB participa, é um trabalho da Coordenadoria Estadual de Políticas para a Mulher, em conjunto com instituições de ensino superior, como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós começamos trabalhando a questão da violência praticada contra a mulher no campus universitário, né? Nós tivemos conhecimento, nos associamos a esse trabalho, né, para a contenção desse tipo de situação, e aí de lá nasceu um grande projeto que é o Disque Proteção à Mulher. Vai ser lançado na Assembleia Legislativa e gostaria até de comunicar desse trabalho. Dia 27, de segunda-feira, dia 27 de junho, segunda-feira, e nós teremos aí... O horário será das 9 horas até as 14, mais ou menos, das 9 às 14, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e dizer que a partir desse projeto nós teremos um telefone, né, e atendimento todos os dias, em horários determinados, nós vamos lançar as mulheres que sofrem violência e que nós podemos dar orientação, dizer qual é o encaminhamento que deve ser dado, a qual instituição se dirigir. Esse Disque Proteção é por telefone, no espaço físico. Já tem o número, não? Não, nós vamos lançar na segunda, é isso. Tá, mas é importante saber que existirá esse trabalho e que a OAB participa, né, ativamente nesse trabalho. Então, no nosso próximo programa Contraponto.ESA, nós vamos divulgar esse Disque Denúncia, tá bom? Excelente, obrigada. Doutor Martim, suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Kátia aqui, que deu a oportunidade de estar dividindo aqui e aprender com ela, que ela sempre está ensinando a gente coisas novas, né?
e ela como nossa chefe. É a generosidade dela. Não é generosidade, é o reconhecimento, a gente tem que reconhecer o talento das pessoas, né? E ela tem um talento, me agrada muito o talento feminino da persuasão, e ela tem essa característica, uma pessoa persuasiva, isso me agrada muito. Eu sou meio impositivo, né? Você pode até ver pela maneira como eu falo, sou mais impositivo, mas a mulher é persuasiva, e é melhor esse caminho, eu reconheço. Então eu falo isso com uma ponta de ciúme de você, viu? Mas eu gostaria de agradecer você, Kátia, que mais uma vez me deu a oportunidade de aprender algo mais. E a você, Vitor Hugo, a gente está aqui junto, conversando nessa jornada. Espero encontrar você em outro local, no canal comunitário da cidade de São Paulo. Para quem não sabe, o Martim Sampaio é diretor da TV Aberta. Né, isso. É um canal comunitário. É um canal, uma TV comunitária de São Paulo, e eu estou fazendo publicamente, já fiz de forma pessoal e privada, mas faço de forma pública, um convite que o programa Contraponto.ESA, um programa que está se destacando na programação aí, não só esteja no streaming, mas como esteja também na rede de cabo de São Paulo. Então faço um convite a você, Vitor Hugo, que... Eu posso levar os companheiros das ESA dos outros estados lá para a gente conversar? Olha, o programa é teu, você vai me dar o conteúdo. Fechado. Então, você vai me dar o conteúdo e eu vou colocar lá o conteúdo. A gente conversa depois dos detalhes e tal. E gostaria de agradecer esse espaço onde pôde debater essa temática dos direitos humanos, da questão da mulher, e estou à disposição. Hoje nós tivemos, o nosso programa, hoje foi voltado para o lado mais filosófico, né? Mais da discussão. E nós teremos um segundo programa, com vocês também, com os dois, mas aí nós vamos ver o aspecto jurídico já da violência contra a mulher e do estupro coletivo, tá? Perfeito. Então nós já estamos convidando algumas autoridades nesse ponto, eles viriam hoje, mas não puderam vir, mas nós teremos uma sequência desse programa também. Perfeito. Parabéns. Tá? Parabéns pela iniciativa. Então, para aqueles todos que estão nos assistindo, o telefone, então, da ESA São Paulo é 3346-6800. Nós temos aqui alguns descontos para o jovem advogado que queira fazer os seus cursos de extensão. É só acessar o telefone, entrar em contato ou até pelo link que deve aparecer aqui embaixo, tá? Agradecer ao doutor Martim Sampaio. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. À casa. A doutora Kátia Boulos, companheira de estrada, de palestras. Agradecimento então, também fique à vontade, tá? bem. Vamos esperar o seu curso, né? Será um curso, é isso? Isso, aqui na ESA. Então, eu também estou de olho, eu pus aí um curso de Direitos Humanos, estou esperando a aprovação. Eu vou ver lá. Você não vai deixar os outros embaraçados? Não, então tá vendo? No ar. Vai tudo bem. Então, vamos lá. Vamos fazer os dois e vamos deixar todo mundo contente, tá bom? Tá ótimo. Muito Essa bom. é a base da sociedade. Até mais, obrigado. Mais uma vez, obrigado à doutora Rosana Hesler dos Santos, da ESA do Rio Grande do Sul. Me apoiou, precisei de um documento, ela imediatamente já mandou para nós aqui. Muito obrigado. É uma entidade co-irmã, então todas as outras ESAs também estejam à vontade. Nosso programa vai ao ar sempre às quintas-feiras, já pus, inclusive, no nosso WhatsApp. Quem estiver em São Paulo dessas ESAs, é só me procurar, a gente já faz ao vivo um programa aí, ok? Muito obrigado e até a próxima. Você me entrega o conteúdo do programa. Põe. Isso. Tá bom? Pode. Deixa eu falar tudo.